Os irmãos podem se assentar. Estamos chegando, meus amados irmãos, ao final da nossa série no livro de Ruth. E hoje chegamos no capítulo de número 4. O tema da nossa série é esse: Ruth, a história de um amor redentivo. Nessa manhã, voltaremos os nossos olhos para os versos 1 a 12 do capítulo de número 4. Ruth, capítulo de número 4, dos versos 1 até 12. Eu lerei na versão NVI. No entanto, você pode acompanhar na sua versão, caso você não tenha NVI. A princípio, farei a leitura apenas do 1º ao 4º verso. Ruth, capítulo 4. Faremos a exposição do 1º até o verso de número 12, mas leremos inicialmente do 1º ao 4º verso. Diz assim a palavra do Senhor. Enquanto isso, Boaz subiu à porta da cidade e sentou-se, exatamente quando o resgatador que ele havia mencionado estava passando por ali. Boaz o chamou e disse: "Meu amigo, venha cá e sente-se." Ele foi e sentou-se. Boaz reuniu 10 líderes da cidade e disse: "Sentem-se aqui." E eles se assentaram. Depois disse ao resgatador: "Noemi, que voltou de Moabe, está vendendo o pedaço de terra que pertencia a nosso irmão Elimeleque. Pensei que deveria apresentar a você o assunto na presença dos líderes do povo e sugerir a você que adquira o terreno. Se quiser resgatar esta propriedade, resgate-a. Se não, diga-me, para que eu o saiba, pois ninguém tem esse direito a não ser você, e depois eu. Resgatarei, respondeu ele. Estava torcendo tanto por Ruth e Boaz, hein? Vamos orar? Deus bendito, pedimos que o Senhor, nesse momento, através da ação soberana do Teu Santo Espírito, desvende os nossos olhos para vermos a beleza da história da redenção, a beleza do nosso grande Redentor. Dar, ó Deus, que a Tua palavra nessa manhã adentre no mais profundo do nosso ser, produzindo em nós a esperança da boa nova de salvação. Fala às nossas mentes, fala aos nossos corações, transforma as nossas vidas, Senhor. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Em um passado não muito distante, assisti um drama direcionado para adolescentes, que era uma adaptação de um livro muito conhecido no meio da juventude. Você deve estar se pensando o que faz um pastor assistindo um romance para adolescente. Pois bem, era a época que estava escrevendo o projeto Missão 360, mais focado nos adolescentes, e queria ler algumas coisas, assistir algumas produções culturais para adentrar um pouco no mundo dos adolescentes. E achei que filmes poderiam me ajudar a entender um pouco mais a maneira como os adolescentes estão pensando e, sobretudo, o que dizem sobre ele.
Bem, eu vou omitir o nome do filme, bem como os nomes dos personagens, porque há spoiler no que eu vou dizer. Na verdade, eu vou contar logo o final do filme. A história é um drama no qual dois adolescentes são unidos naqueles encontros fofos, lembram, né? Há um trabalho escolar. E eles então formam uma dupla improvável. Ela, uma menina popular na escola, ele, um garoto que luta contra o rótulo de aberração. A construção dos personagens não é a melhor de todas. Mas dá para você perceber que o aspecto emocional de ambos não é dos melhores. A garota está passando por aquilo que parece ser uma profunda depressão, causada pela tragédia que adentrou na sua casa e levou a sua irmã em um acidente de carro. Ela então renuncia à alegria e vive todos os dias da sua vida naquele drama, inundada em lágrimas, remorsos, medos. Ele, por sua vez, é um cara um tanto quanto estranho. De um lado, é tomado por uma alegria, uma simpatia, cita pessoas cultas, mas ao mesmo tempo, do nada, explode em ira. Ele começa a conquistar a amizade daquela garota. A amizade passa a ser colorida. É evidente que um romance está à vista, e ele é concretizado. De repente, um está encontrando a felicidade no braço do outro. Não precisa ser especialista em filmes para saber que a jornada do herói está à vista. Só que não. O rapaz, que desde o início do drama, namorava com a morte, foi atraído por ela, mais do que pelo seu amor pela vida, e por aquela bela garota que ele acabara de encontrar. O enredo termina ele se suicidando. Eu confesso a vocês que eu ainda esperava um pouco mais na hora que a notícia veio. Sabe quando aquele drama que o roteirista te leva para um lugar e te faz acreditar que aquilo é verdade, e de repente há uma virada e alguém surge do nada? Mas não. O filme de fato acabou. As letras dos créditos começaram a subir. Que romance triste. Que final infeliz. Mas por que um final de um romance acaba por terminar dessa maneira? Será que nem mesmo mais Hollywood acredita em redenção? Se o mundo niilista dos nossos dias já não acredita em redenção ou da ajuda do alto, pelo menos esperávamos que acreditasse na autoajuda, mas parece que nem mais essa.
Por quê? Bem, a história de Ruth, ela começa, como vocês sabem, com 3 funerais. Elimeleque, juntamente com sua esposa Noemi, decide abandonar Belém e ir até Moabe em busca de sustento, satisfação. A vida lhe surgiu de uma maneira esperançosa em Moabe. Mas como vimos, a morte às vezes finge ser vida. E a morte ceifou Elimeleque e seus 2 filhos. O Senhor, que sempre está no pano de fundo da narrativa, no capítulo 1, versículo de número 6, é trazido para o primeiro plano da narrativa pela primeira vez. E é dito que o Senhor fez novamente ter pão na casa do pão. Noemi, então, decide voltar para casa. Uma das suas noras decide seguir o seu caminho. Mas Ruth se apega a ela. O seu amor leal, ao que parece, não é apenas por ela, mas pelo Senhor também. Então agora, 2 coisas essas mulheres precisam encontrar quando retornam a Belém. Em primeiro lugar, elas precisam de sustento. Elas são viúvas, não há marido, não há homem que possa trabalhar. E elas não têm força para lidar com as demandas do campo. Mas elas também precisam de uma família, de proteção, de alguém que cuide da vida delas nesse final de vida, sobretudo para Noemi. Era costume da época que algum parente próximo, então, resgatasse pessoas na situação de Ruth e de Noemi. Elas encontram, então, alguém. O seu nome é Boaz. No entanto, o capítulo de número 3 termina Boaz lembrando que antes dele existe alguém que tem a primazia em redimir e resgatar o campo de Elimeleque. Ele diz que logo de início ele tentará resolver essa questão. O homem que já tinha provido mantimento, agora vai em busca de uma família para Ruth e Noemi. Enquanto nós passamos agora por esses 12 versos, nós vamos ver o que eles nos ensinam para essa geração nihilista marcada pelo pessimismo. E vamos tentar descobrir se de fato há redenção para as nossas vidas. É comum, vocês sabem disso, que logo no início da mensagem eu apresente os pontos. No entanto, nós vamos caminhar por cada um deles, que serão 2, e só vou apresentá-los a vocês no final de cada ponto da mensagem. Vamos então ao primeiro. O texto então começa dizendo que quando as cortinas se abrem, no último ato desse grande drama, vemos Boaz então correndo atrás do tempo. Ele tem pressa para resolver a situação de Ruth e Noemi. Normalmente quando os indivíduos eles vêm do campo, normalmente eles passam pelos portões da cidade para suas casas. No entanto, a urgência de Boaz é tamanha, que nem em casa ele foi. Passando pelo portão da cidade, ali mesmo ele se assentou. Portões da cidade é uma expressão idiomática para descrever um ponto de encontro dos cidadãos da cidade. Ponto de encontro esse que normalmente eram realizados os negócios, inclusive os jurídicos. As pessoas que estão ali à volta de Boaz sabem que ele está ali sentado para um negócio importante. O narrador diz que exatamente no momento que ele sentou, naquele exato momento, o resgatador então, que ele já havia mencionado, está passando por ali. Mais uma vez você diz, que coincidência. Só que a essa altura da narrativa, você sabe que não há nenhuma coincidência, que a mão invisível de Deus está conduzindo toda a história.
Então, nesse ato de providência, o Senhor coloca Boaz no lugar certo e na hora certa. E agora, sem perder qualquer tempo, ele se volta para o resgatador e diz: sente-se aqui. Você deve ter percebido algo estranho, ainda mais se a sua versão não é a NVI. Olhe para a sua Bíblia e veja como que ele chama esse resgatador. Amigo. Ou, em uma tradução talvez mais literal, fulano de tal. Não é curioso que em um livro, em uma narrativa, onde todos os nomes são importantes, em uma narrativa na qual o autor é caprichoso em destacar cada nome e às vezes até mesmo brincar com os seus significados, um personagem tão importante, tão aguardado, seja simplesmente chamado de fulano de tal. Bem, tem alguma coisa aí. Eu acho que essa menção não é por acaso. E eu pergunto a você, você tem alguma ideia do motivo? Imagina o porquê? Vamos continuar e talvez a gente consiga chegar juntos à resposta. De qualquer maneira, Boaz então apresenta ao resgatador fulano de tal, o homem sem nome, as questões jurídicas que ele deseja tratar com ele. Para isso então, agora ele reúne o quórum ali do tribunal. Os homens idosos que são provavelmente os responsáveis pela administração da cidade. E talvez, se dirigindo ao homem sem nome, ele diz, versículo de número 3 e 4, Noemi, que voltou de Moabe, está então vendendo um pedaço de terra, que pertence ao nosso irmão Elimeleque. Eu pensei que eu deveria apresentar esse assunto a você, porque você é o primeiro da fila. E eu, inclusive, sugiro a você que você resgate essa terra, que você tome essa terra para si. No entanto, se você não deseja fazer isso, eu peço que você então me informe, porque depois de você, eu sou o próximo da fila. Observe vocês que a NVI traz a expressão vender a terra. Mas os comentaristas não estão certos de que, de fato, a transação aqui é de venda da terra. Talvez o que está em jogo aqui é a oportunidade de fazer usufruto do campo. É provável que Elimeleque, antes de ter ido para Moabe, tenha passado o usufruto da terra para um terceiro. E agora Noemi não tem condições de resgatá-lo. Então ela intercede através de Boaz que esse homem faça isso, que resgate essa terra, que a coloque de volta também com ele nessa terra, na esperança de que quando o ano do jubileu chegasse, ela pudesse ter de volta a terra. Bem, a oportunidade de negócio a longo prazo está diante do homem sem nome, e ela salta aos seus olhos. Entenda a transação. Ele cuida de uma viúva por um tempo, a qual, por sua vez, provavelmente não dará filhos, que, por estar já mais para lá do que para cá, com respeito a Noemi, logo partirá. E não tendo mais herdeiros, a terra passa a ser dele, porque não há mais quem reivindique a terra no tempo oportuno. Diante disso, ele diz, eu vou resgatar. Eu resgatarei. E a ênfase no hebraico está no eu. Eu resgatarei. Sabe, irmãos, como vocês sabem, tudo isso está passando no tempo em que os juízes julgavam a terra. E cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos.
E aqui nós temos um homem que é um típico israelita do seu tempo. Alguém que, tomado pela mentalidade de consumo, avalia tudo em termos de retorno. Tudo em termos de o retorno que eu vou obter através do meu investimento. Toda a sua mentalidade é uma mentalidade de consumo. E sabe, essa realidade nunca foi tão presente como nos nossos dias. O mundo e até mesmo a igreja têm sido tomados por uma mentalidade de consumo. Isso também tem implicações nos nossos relacionamentos. Não poucas vezes os nossos relacionamentos eles são determinados pela mentalidade de consumo. Isto é, nós sempre pensamos naquilo que é melhor para nós, antes do que a oportunidade de ministrar graça ao outro. Dificilmente você pensa, eu vou me aproximar daquele irmão, porque os recursos que eu possuo e os dons que Deus me deu são instrumentos do Senhor para ministrar ao seu coração nesse momento que ele está passando em sua vida. Você pode observar que, de modo geral, os nossos relacionamentos, eles acontecem por afinidade. E normalmente tem a ver com o nosso bem-estar. Pouco com o que nós podemos servir. Pouco sobre ministrar graça. Pouco sobre doar. É sempre qual a vantagem que eu vou ter. Qual a vantagem que eu vou possuir? Então, à semelhança desse homem sem nome, nós também pensamos mais no que nós podemos obter do que naquilo que nós podemos oferecer. Agora, voltando à narrativa, nós que estávamos torcendo tanto para o Ruth e Boaz, agora chegamos a um momento desanimador na narrativa. Mas você já percebeu que a história é contada sempre nos fazendo sentir a frustração dos contratempos? Vê que é sempre assim? Parece que vai dar certo, mas vai dar tudo errado. Parece que agora a história vai virar, mas não, ela não vira. E é contratempo em cima de contratempo. Uma hora isso vai virar. Uma hora esse homem de fato vai resgatar, esse homem leal vai resgatar essa mulher. Antes mesmo que você tenha tempo para refletir e respirar um pouco, Boaz imediatamente explica ao homem sem nome que o negócio não é tão fácil como ele imagina. Ele lembra ele que Elimeleque tinha 2 filhos, e esses filhos se casaram. E juntamente com Noemi está uma outra viúva chamada Ruth. Então o homem sem nome precisa comprar um combo. Não apenas a terra, mas trazer também para perto dessa terra Noemi a fim de cuidar dela. Mas é necessário então casar-se com Ruth a fim de dar a ela não apenas proteção, não apenas cuidar e evitar a alienação da terra da família, mas sobretudo, e aqui está o ponto, suscitar um nome para a família. Manter o nome do falecido Elimeleque. O resgatador sabe que se de fato essa criança um dia vir a existir,
toda a sua propriedade cairá exatamente nessa linhagem. E o seu nome desaparecerá da história. Bem, qualquer entusiasmo que esse homem teve em um primeiro momento por essa oportunidade extraordinária de negócio, agora se dispersa como uma neblina. Ele diz: bem, diante dessa nova situação contratual, eu estou fora. E para que você não tivesse dúvidas das motivações desse homem, o narrador faz questão de revelar o seu coração. E no versículo de número 6 é nos dito: nesse caso não poderei resgatá-la, pois poria em risco a minha propriedade. Resgata você mesmo, eu não poderei fazê-lo. E aí, meus irmãos, as suas palavras expressam claramente que ele não passa de um negociante calculista que se preocupa apenas com os seus próprios interesses. Colocar os interesses dos outros à frente dos seus, isso ele não fará. Parecia um homem disposto a seguir a lei como Boaz. Parecia mais um piedoso que nós encontraríamos naquele tempo em que cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos. Mas não, é mais um homem que segue o espírito da sua época. É mais um homem que está preocupado em viver nesse mundo, cercando-se de proteção, visando a promoção dos seus próprios interesses e do seu próprio nome. A propósito, qual é o nome dele? Alguém tem aí alguma Bíblia de estudo? Dá uma olhada aí alguma nota de rodapé, vê se acha alguma coisa aí. Qual é o nome desse homem? Eu não vou pedir para vocês darem um Google, porque esse não é o momento de usar a internet. Mas se vocês fizessem, provavelmente vocês não iam achar. E por que não? Porque o autor resolveu deixá-lo no anonimato. O seu nome se perdeu na história. Curiosamente, o homem que queria fazer o seu nome grande, nós não sabemos qual é o seu nome. E sabe, meus amados irmãos, nós não somos muito diferentes desse homem sem nome. Ele manteve o seu dinheiro, as suas terras, e tudo que ele teve no que diz respeito à eternidade é tão irrelevante que até mesmo um autor inspirado pelo Santo Espírito de Deus, propositalmente, esquece o seu nome. E sabe, por causa da idolatria, eu e você, no fundo, acabamos por reduzir a nossa vida ao tamanho da nossa vida. Tudo que é a eternidade é reduzido a algo muito menor do que o que nós fomos criados. Esse homem que foi criado e que teve a oportunidade de adentrar para a história da redenção, resumiu a sua vida ao tamanho de um pedaço de terra e ao nome desconhecido. Você não é muito diferente dele. Nós também costumamos reduzir a eternidade aos bens materiais que nós acumulamos.
como se isso fosse tudo que há na vida. Nós também costumamos reduzir a eternidade, a adrenalina de aproveitar o máximo a subida da bolsa para ganharmos mais dinheiro, como se essa adrenalina fosse tudo que nós temos na nossa vida. Nós também reduzimos a eternidade a uma viagem internacional, como se isso fosse o que há nesse mundão criado por Deus. Nós também resumimos tudo que nós fomos chamados a ser, a ideia de sermos alguém que tem uma família perfeita, que é uma pessoa perfeita, como apresentado nas redes sociais. Nós também reduzimos a nossa vida ao tamanho da nossa vida. E sabe o que é mais curioso? É que isso é muito menos do que o que você foi criado. Mas você é tão tolo, que a semelhança desse homem acha que isso é mais. Dividir a minha terra, compartilhar do meu nome, ou exaltar o nome de outro, isso eu não farei. Eu prefiro estabelecer um reino, no qual a minha vontade vai ser feita. O meu reino vai ser estabelecido, e o meu nome será glorificado. Isso soa familiar para você? Não é exatamente a nossa luta e a nossa busca intensa diária? Foi C.S. Lewis naquela bela ilustração de cristianismo puro simples, que diz que nós somos como criaturas que se apegam pela metade, perdendo o tempo com bebidas, sexo, ambições terrenas, quando nos é ofertada uma alegria infinita. E ele diz que nós somos como crianças ignorantes que querem persistir na brincadeira de fazer bolos de lama numa favela, porque não podemos imaginar o significado de terem recebido o convite para passar uma temporada maravilhosa em um hotel à beira-mar. Sabe, nós nos contentamos com um pouco, com a idolatria do nosso coração, com um resumo do que é a alegria nessa vida. E o mais curioso é que nós achamos isso o máximo. Sabe? Pensamos que estamos assim, por cima. Veja bem a história desse homem. Estabelecer o seu próprio reino, fazer a sua própria vontade, fazer o seu nome conhecido, é o pior negócio que você pode fazer na sua vida. Pior negócio que você pode fazer na sua vida. Porque você não foi criado para o reino do eu. Por mais que você faça desse reino do eu, tendo contornos do reino de Deus. Você foi criado para outra história. Bem, voltando à narrativa. Já que o Senhor, homem sem nome, desistiu do negócio, então nós precisamos de um outro resgatador. Já deu para ficar claro que esse cara precisa ter hesed. Ele precisa ter um amor leal. Já deu para perceber que ele precisa ser Senhor, para ter o poder de resgatar, mas ele também precisa ser bondoso. Já deu para perceber que precisa ser um cara diferente. Nós ficamos então agora na expectativa de que se esse homem vai surgir, e se Boaz vai ser o cara que vai ter a coragem de fazer o que é certo, apesar dos custos. E aí o autor, que parece não perceber a nossa ansiedade de ver o que vai acontecer, ele para poder dar uma explicação no versículo de número 7. Então, para que você não fique perdido para o que vai vir, ele diz: antigamente em Israel, para que o resgate e a transferência de propriedade fossem válidos, a pessoa tirava a sandália e dava a outro. Assim oficializavam os negócios em Israel. Deu para entender, né? Pega a sandália,
põe tênis pé, passa para o outro. O versículo de número 8 diz então, que o resgatador disse a Boaz: adquire você mesmo, expressão verbal. E agora a expressão não verbal. Ele tirou a sandália e ele deu então a Boaz. Tendo oficialmente, em cartório, aberto mão ou renunciado o seu direito, o homem some da história, não de Ruth só, da história da redenção. O seu nome não será mais citado. Boaz então agora formaliza o acordo diante da testemunha. E lê parte do contrato, versículo de número 9 e 10. Então Boaz anunciou aos líderes e a todo o povo ali presente: vocês hoje são testemunhas de que estou adquirindo de Noemi toda a propriedade de Elimeleque, de Quilion e de Malom. Também estou adquirindo os direitos de ter como mulher a moabita Ruth, viúva de Malom, para manter o nome do falecido sobre a sua herança e para que o seu nome não desapareça do meio da sua família e dos registros da cidade. Vocês hoje são testemunhas disso. Ele então declara o seu propósito final de se casar com Ruth. Você pensava que esse homem era mais um daqueles solteirão que de repente viu uma jovem viúva e disse: puxa, é hora de deixar de ser titio. Não, meus irmãos. Esse homem é um homem de caráter ímpar. Viu que ele poderia dar um jeitinho ao invés de confiar na providência de Deus? Mas ele fez o que é certo e confiou na providência de Deus. O tempo todo. O tempo todo ele é fiel à lei e descansa na providência de Deus. Não sei se soa familiar para você não fazer isso. Ao invés de confiar na providência de Deus, tentar sempre dar o nosso jeitinho. Dirigir a nossa própria vida, achar as nossas próprias soluções, maquinar daqui e por lá. Os líderes então agora, tendo ouvido todos os termos, assinam embaixo e reconhecem firma, dizendo a última palavra, como era de costume, repetindo a última palavra do discurso: nós somos testemunhas. Então aqui está o primeiro ponto da mensagem, que vocês já acabaram de ver. Deus redime a sua vida, providenciando um redentor adequado. Boaz é o típico redentor adequado que Noemi precisava e que Ruth precisava. E Deus então redime a vida dessas mulheres, providenciando um redentor adequado. Você sabe que esse redentor aqui aponta para outro, mas isso são cenas dos próximos capítulos. Por hora então vamos agora ao segundo ponto. Versículo de número 11 e 12. Diante de tudo isso, agora, os oficiais que estão ali, eles então abençoam a Boaz, juntamente com Ruth. A bênção, ela é profunda, e eu não vou poder me ater, por causa do tempo, a todos os aspectos aqui apresentados. Ela se dá em 3 partes. Primeiro, faça o Senhor com essa mulher o que está entrando em sua família, como fez com Raquel e Lia, que juntas formaram as tribos de Israel. Seja poderoso em Efrata e ganhe fama em Belém. Uau! Ganhe um nome em Belém. É o que eles oram por ele. Terceiro, e que os filhos que o Senhor conceder a você dessa jovem, seja a sua família, como a de Pérez, de Tamar, que Tamar deu a Judá. Por que ele faz toda essa lembrança dessas pessoas do passado?
Não dá tempo hoje, tá? Voltam domingo que vem? Sim? Tá bom. Por hora, anote a trajetória de Ruth. Primeiro ela é moabita. Depois ela é viúva. Depois ela é estrangeira. Depois ela vem para Belém na condição também de escrava. Depois ela é serva. E agora ela é noiva. Acabou de receber um pedido de casamento. As mulheres não estão chorando. Então agora, gente, só falta essa mulher, de fato, se casar com Boaz. E mais, dar à luz a um filho. Mas eu acho que agora eu me empolguei, eu sei. É todo romance, vai mexendo com a gente. Porque você sabe também que no capítulo de número 1, foi nos dito que isso é muito difícil porque ela é estéril. Na verdade, ela está nessa situação porque ela não tem filhos, senão ela não precisava estar nessa situação de abandono e de desamparo. Ela só está nessa situação porque ela não tem filhos, e ela não tem filhos porque ela é estéril. Então, aqui precisa mais uma vez que Deus saia do pano de fundo da narrativa e adentre a primeira cena, e de repente faça essa mulher dar à luz. Seria tão legal, hein? Já pensou? Que final! Será que Noemi ia ficar alegre? Vocês estão curiosos, né? Tá bom, então vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhadinha rápida e volta, tá? Não podemos adiantar muito para a cena do próximo capítulo. Vamos dar só uma olhadinha rápida. Versículo de número 13 até 15 diz: Boaz casou-se com Ruth, e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu, e o Senhor concedeu, fez com que ela concebesse. O Senhor concedeu que ela engravidasse dele, e desse à luz um filho. As mulheres então disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que hoje não te deixou sem resgatador. Que o seu nome seja celebrado em Israel. Então aqui a gente chegou ao segundo ponto. Se você gosta de anotar, então vai lá. Deus redime sua vida, providenciando um redentor aguardado. Primeiro, um redentor adequado. Em segundo lugar, um redentor aguardado. Esse menino precisava nascer para levar o nome de Elimeleque. Esse menino precisava nascer para cuidar da viúva Noemi, para cuidar de Ruth. Esse menino precisava nascer para que o segundo dilema dessa narrativa, a falta de família, deixasse de existir. E não é curioso que o homem que não se preocupou com o seu nome, teve um filho com nome grande. E de carona, teve o seu nome feito grande. Não é curioso que o texto parece apresentar um cálculo que é totalmente diferente, uma espécie de nova matemática. Porque aquele que quer ganhar, perde. E aquele que se dispõe a perder, ganha. Isso parece alguma coisa que um mestre no futuro diria que quem quiser ganhar a sua vida deve perder, e quem perder a sua vida deve ganhar. Parece que há uma lógica diferente nesse reino aqui estabelecido por Yahvé.
O homem que não se preocupa com o seu nome, tem um nome. O homem que quer preservar o seu nome, não tem um nome. É um negócio meio estranho. Por hora eu quero que você perceba que Boaz, meus amados irmãos, juntamente com Ruth, foram pessoas simples, em um tempo difícil, em que cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos, mas que, ao entenderem que fazia parte de uma história maior, se dedicaram de corpo e alma a essa história. Eu sei que eles jamais imaginaram que um dia teriam seus nomes lembrados. E é bem provável que eles nem sequer pensaram nisso. Agora, o outro, no entanto, como vimos, o seu nome é esquecido. E sabe, meus amados irmãos, eu queria que você entendesse que a sua vida nesse mundo, uma vez quando você foi inserido nesse plano redentivo, a sua vida é sobretudo para viver não para o seu reino, não para a sua vontade, não para o seu nome, mas para fazer a vontade do Senhor, servir no seu reino e glorificar o seu nome. Você não pode abrir mão desse privilégio por um pedaço de terra. Você não pode abrir mão desse privilégio por uma satisfação que o ídolo do seu coração diz: isso é a vida. Não seja tolo como Adão e Eva. Não seja tolo como esse homem sem nome. E talvez você pudesse se perguntar hoje, como que você vai ser lembrado nessa história da redenção na qual você está inserido? Qual é a sua biografia no reino de Deus? Ou ainda, qual vai ser o legado da sua missão dentro dessa missão? Uma hora o Senhor vai reunir todos os seus. Qual será o seu galardão? Agora, voltando à narrativa, a gente fica a pensar que se essa mulher não vai ser a semelhança de tantas outras mulheres que de repente foram inseridas na história de Israel, e aí então agora entrou para o seu registro histórico, e de repente foi tida por gerações e gerações e mais gerações, e sei lá, quem sabe, né? Quem sabe dela não vem o Messias tão esperado? Quem sabe esse menino não tem um nome maior do que ela imagina? Quem sabe ele vai entrar em uma genealogia diferente, talvez histórica. Agora é sem spoiler, viu? De fato, você vai ter que voltar aqui no próximo domingo. Permita-me então encerrar. Sabe por que aquela história do filme terminou de maneira tão triste? Porque o que o mundo tem dito é que nós precisamos abrir mão dessas histórias açucaradas, repletas de escapismo. Porque a vida não é um conto de fadas. Sabe, a vida não é sempre à la Disney, em que no final sempre a princesa fica com o príncipe. Então, os críticos modernos dizem, nós precisamos acabar com esse negócio de histórias com finais felizes. Porque as nossas vidas não são assim. Esse filme, ele ganhou muita repercussão, sobretudo na pandemia, né? Tempo difícil. A dor da vida.
O mundo é marcado por tragédias, e essa é a grande realidade. Mais do que isso, se no passado não havia ajuda do alto, mas porque tiraram Deus da jogada com o secularismo, agora parece, como eu disse, que Hollywood não acredita nem mais na autoajuda. Nem mais nos tratamentos que podem ser dados a adolescentes que vivem com dramas tão profundos. De fato, há uma desesperança. Mas não é curioso que os filmes de finais felizes continuam a fazer sucesso? As bilheterias batem recordes. Os casais choram. Os adolescentes vibram. Nos filmes infantis, as crianças ficam felizes. Sabe por quê? Porque a despeito dessas histórias serem irreais, elas lidam com dilemas reais. Todos nós queremos ter o desejo de experimentar o sobrenatural e fugir da morte. Todos nós queremos ser curados de uma doença terrível através de uma bebida mágica que resolva a nossa situação. Todos nós gostaríamos de tomar alguma coisa que nos fizesse parar de envelhecer. Todos nós, em algum momento da vida, gostaríamos de parar de crescer. Todos nós, à semelhança da fera, gostaríamos que alguém nos amasse independente da nossa aparência e de quem somos. Essas histórias são irreais, mas elas lidam com dilemas reais do nosso coração. Desejos reais do nosso coração. Mas aqui está a história de Ruth. Esta é uma história real. Curiosamente com um final feliz. Alguém pode dizer, é mais uma história escapista? Não. Porque ela descreve a vida como ela realmente será. Porque ela mostra a vitória nascendo da derrota, a força emergindo da fraqueza, a vida vencendo a morte, a salvação brotando do abandono. E o final é feliz, não porque Ruth e Boaz são pessoas boas, que fazem o que é certo, não, mas porque existe um Redentor, que é capaz de fazer com que vidas quebradas sejam transformadas pelo seu poder soberano. Por isso a história de Ruth é mais do que uma história de amor entre um homem e uma mulher, e o cuidado dele para com ela e a sua sogra. A história de Ruth é uma história dentro da grande história. História essa que aponta para o amor redentivo do Senhor. Mas ainda muitas pessoas, até mesmo nessa manhã e sentado nessas cadeiras, podem achar isso um tanto quanto uma mensagem escapista. Será que vai ser mesmo a lá Ruth e Boaz? Sabe por que vai ser? Porque, como nós já vimos, o nosso Senhor é bondoso. E lembre-se, essas duas coisas juntas. O nosso Senhor é bondoso. Ele tem senhorio e ele tem bondade. Porque se ele fosse bom, mas não fosse Senhor, ele teria boas intenções, mas não poderia te ajudar. Ele seria um herói impotente. Mas por outro lado, se ele fosse Senhor, mas não fosse bom, ele teria todo o poder de até mesmo mudar o mundo, mas não estaria nem aí com você.
Mas Ele não apenas está no comando da sua vida. Mais do que isso, Ele se importa com você. Porque agora você faz parte da sua aliança. Então, como Noemi, você pode voltar para os seus braços. Porque Ele não apenas quer te ajudar no momento da sua dor. Ele pode te ajudar no momento da sua dor. E Ele pode fazer em um mundo que rei da morte, surgir vida e vida em abundância. Esse é o amor do Senhor. E essa história de amor pode ser cantada por nós. Vamos ficar de pé? Vamos cantar com toda a nossa alma sobre esse profundo amor do Senhor. Esse amor que ganhou a sua forma visível na pessoa do seu Filho. O amor dele por nós não é um amor abstrato. Não é um amor que você tem uma ideia. É um amor real. Um amor que andou por esse mundo. O nosso resgatador veio ser o nosso parente mais próximo. Se fez um de nós. E hoje nós podemos desfrutar desse amor. Vamos cantar todos juntos.